Então, eu vou falar agora de algumas possibilidades aí, e aí, se vocês já conhecerem, né, também quiserem comentar um pouco de como vocês trabalham, também podem ficar à vontade. Então, assim, uma parte importante, né, a gente ter aí as ferramentas certas para a gente conseguir gamificar de uma forma mais fácil, e é legal que a gente tem bastante recurso que permite que a gente reutilize atividades, né, fazendo algumas edições. Então, a gente pode, né, eu achei um jogo legal, mas não está muito de acordo com o que eu quero trabalhar, tem alguma outra pergunta que eu acho que não vai funcionar para a minha turma, ou eu quero fazer algumas alterações, né, alguns ajustes, a gente consegue fazer. E aí esses recursos aqui, eles permitem isso. Então, para começar, eu vou falar do Kahoot, acho que muitas pessoas conhecem, né, é um jogo que ficou bem popular aí nos últimos anos, e é um jogo do qual os alunos, assim, adoram, eles gostam muito. Para quem não conhece, né, aqui essa é a plataforma do Kahoot, e ele tem uma conta, né, que permite que a gente jogue de forma gratuita com os estudantes. Tem uma limitação, né, não lembro agora o número exato, mas de quantos estudantes dá para jogar por vez, mas geralmente dá para jogar uma sala grande, mesmo uma sala grande de 40, quem consegue jogar. E a gente também pode pagar o plano, né, algumas escolas pagam, tem alguma coisa assim, né, porque aí dá para fazer umas perguntas mais diferentes, porque em geral o que a gente tem aqui são perguntas, é um quiz, né, perguntas de múltipla escolha, e aí os alunos eles têm que escolher a resposta certa de acordo com a cor que aparece, né? Você entra pelo celular, projeta lá na turma e faz um jogo aí interativo ao vivo. Então ele é baseado nisso, né? Então na pergunta-resposta, aí os alunos eles têm que acertar e vai gerando um ranking, né? Vai aparecendo sempre os primeiros. Então, geralmente eles ficam alucinados, querendo ganhar e ficam bem animados. Tem uma possibilidade de fazer também em dupla, com cooperação, tem os modos novos aí de submarino, que eles têm que apertar um negocinho para que vai todo mundo junto, também tem umas novidades. A gente consegue fazer o login já pela conta do Google, e aí a gente consegue acessar a conta gratuita, e aí a gente pode criar nossas perguntas do zero, ou a gente pode utilizar algum. Eu vou entrar aqui para mostrar. Aí a gente consegue fazer essa reutilização aí do jogo também. Deixa eu ver aqui o que aconteceu, que não entrou. Todo mundo aqui conhece já o Kahoot? Já usou? Eu conheço. A gente usa aqui na escola com eles gostam bastante. Né? Então, aí... Alguém não conhece? Porque aí se todo mundo conhecer, a gente pode também já ir mais rápido aqui, né? Eu não conheço. Não? Ah, então tá. Também não. Não? Ah, então tá. Quem levantou a mão aqui, Joelma? Peço desculpas, era só para Ah, informar. não. Imagina, fica à vontade. Tá carregando aqui, gente, meio devagar, mas assim que abrir, eu mostro para vocês mais ou menos como é que funciona a plataforma. Mas ela é bem simples, assim, né? Então, se a gente vier aqui em descobrir, aí ele vai oferecer, né, aqui os planos, ó, que a gente pode comprar, mas a gente consegue usar o básico tranquilamente, dá para usar bastante. Então, a gente consegue aqui, né, fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar em espanhol, aí os artículos definidos. Eu posso procurar aqui pelo tema gramatical que eu quero. E aí ele vai te mostrar aí algumas opções, né? Aqui aparecem aqui algumas opções, aí você pode olhar, que você consegue ver
quantas perguntas tem. Então, por exemplo, aqui tem 16, aqui tem 15, aqui tem 25. Tá, eu quero esse aqui, vai, porque eu quero fazer uma mais longa. E aí você vai olhar aqui, né, e vai ver tá pronto. Esse aqui é só para colocar, né, então, o, o artigo. Mas tem uns que dá para você colocar imagem também, dá para colocar até áudio, né, tem uns que tem áudio. E aí você vai projetar isso no computador, no telão lá, você vai colocar organizar aqui ao vivo, aí os alunos eles vão ver no projetor as cores, vermelho, não, eles vão ver a pergunta inteira. Aí, se eles tiverem celular, ou se tiver computador na escola, aí no celular em que eles estiverem jogando, ou no computador, eles vão ver as cores. Então, tem que fazer isso aqui, jogar ao vivo. Se você gostou do jeito que tá, né, você faz assim, e aí ele vai criar e você só compartilha. Aí vem aqui, né? E aí tem o modo clássico, tem alguns que são grátis para testar, o modo equipe, que eles jogam em equipe. E eles gostam de alguns desses aqui, mas eu geralmente não uso muito, né? Porque são só para testar, enfim. Mas aí, se a gente, sei lá, eu quero mudar aqui, sei lá, eu não quero colocar no plural, por exemplo, ou sei lá, eu quero colocar uma pergunta mais complexa, enfim. Você vem aqui nesse lapisinho, né, e coloca editar, aí você consegue editar. Então, aí aqui, por exemplo, você duplica esse arquivo aqui, e aí você consegue colocar uma imagem, então perguntar, de repente, para trabalhar vocabulário, né, como é que se chama isso aqui, e aí você coloca a foto da imagem, aí você coloca aqui o tempo que você quer que eles vão ter para responder, aí a questão de pontos, né, a gente consegue colocar, aí, por exemplo, dá para colocar com várias respostas corretas, mas isso aí é só para quem tem o plano que é pago, né? E também dá para fazer verdadeiro ou falso nesse grátis. Aí, para quem paga, né? Ou se você consegue duplicar aí um já pronto, você consegue às vezes colocar para eles escreverem resposta curta, né? Aí é legal também. Mas assim, eles adoram, assim. Eu nunca vi uma turma que não gostasse de Kahoot, é bem legal. E eles gostam da competição ao vivo, assim, né? Então, isso daqui é legal para fazer uma competição, assim, na hora. Também dá para colocar como tarefa de casa, dá para colocar de forma mais assíncrona, mas aí, por exemplo, para colocar aí já numa atividade gamificada com fases, eu acho que eles não vão achar tanta graça, porque eles gostam de jogar assim, competindo na hora e ver todo mundo aí ganhando. E aí, você também pode criar o seu próprio, né, do zero aqui. Então, né, a gente pode vir aqui em criar, e aí a gente começa do zero, né, agora tem também já inteligência artificial, ou tem a tela em branco, e aí tem uns modelos assim pré-prontos também. E uma coisa legal que dá para fazer também é pedir para eles criarem, né? Eles podem, ou, né, se tiver uma conta que dê para compartilhar com todo mundo, eles podem eles mesmos inserir as perguntas, né? Ou então você pedir para eles criarem as perguntas e depois você monta, que eles gostam também, né? Essa pergunta foi eu que fiz, não sei o quê, né? Então, vou mostrar aqui, por exemplo, ó, dá para a gente colocar assim, né? A imagem, e aí você coloca, né, para colocar qual que é o nome da parte do corpo, por exemplo. Dá para trabalhar com vocabulário, assim. E aí, sempre você consegue, acho que não sempre, mas assim, você consegue editar aqui, é bem rápido até, assim, né? Porque às vezes para criar do zero demora um pouquinho mais. Mas se você for adaptar, aí é uma coisa mais tranquila. Aí depois é só jogar Kahoot, né, também aí que vocês conseguem encontrar, mas eu vou compartilhar depois também o documento com vocês que tem. Oi, Maria, pode falar. Eu não sei, talvez a minha pergunta seja bem assim boba, mas Não, como fica eu não tranquila. conheço, por exemplo, eu criei lá, fui lá naquele em branco que se mostrou, aí eu criei, eu crio um link para o aluno entrar para jogar,
Ou eu crio com um nome e aí eu peço para todo mundo entrar no Kahoot e É, eles fazem. Como que é funciona? verdade, sim. É aqui, ó, geralmente aparece um PIN ou e um QR Code, os dois juntos, e aí você fala, ó, pessoal, vocês vão entrar, então eu vou colocar aqui, ó, vou iniciar. É até 40 jogadores aqui, ó, que dá Ah, para fazer. Aí, ó, vamos ver. Mas aí, se de repente você tiver mais que 40, você pode fazer em dupla, né, alguma coisa assim. Aí eu gerei esse PIN, então eles vão entrar aqui, ó, no kahoot.it e vão colocar esse número, vai aparecer lá, insira o PIN. Ou então, vão gerar aqui no QR Code. Podem entrar pelo QR Code. Ai, não tô ok. mostrando, né, gente? Pera. Eu fiquei mostrando aqui na guia, tô compartilhando a guia errada. Peraí, deixa eu voltar, então. Eu vou colocar... Ai, peraí, gente. Eu vou voltar aqui, ó. Então, você tá aqui, ó. Aí você coloca aqui, organizar ao vivo, por exemplo. Aí aqui, até 40 jogadores. Aí você coloca para iniciar. Aí ele vai gerar esse PIN. E o QR Code. Aí eles vão entrar aqui, né, no... Não precisa baixar o app, né, do Kahoot, é só entrar nesse site, e aí eles digitam isso, e aí todo mundo que entrar, vai aparecendo aqui os nomezinhos deles, eles vão colocar o nome, e aí cria depois tipo um relatório, né, assim, de quais foram as perguntas que eles mais erraram, quais eles mais acertaram, que dá para fazer também uma avaliação aí, né, de uma avaliação diagnóstica, para ver como é que eles estão, alguma coisa desse tipo. Agora eu compartilhei, agora vocês estão vendo, né? Ou não também, deixa eu ver. Não, né? Aqui eu não tô vendo, professora. Ai, aqui toda hora Jennifer, eu tenho dificuldade. tá na página do É, Kahoot. aqui, ó. Ai, Essa desculpa, guia gente. aí. É. Aqui vai aparecer, agora sim, pela terceira vez. Aqui o PIN aparece, o site e o QR Code. Aí aqui vai aparecer os nomes. Maria, tudo bem? Ah, sim, ótimo. Muito obrigada, entendi. Imagina. Então, o Kahoot, quem não tentou, eu recomendo tentar, eles gostam bastante, fazem bastante, assim, ficam bem animados, é bem legal. Outra opção também que é bem bacana é o WordWall, não sei se vocês conhecem aí. O WordWall eu vou compartilhar aqui com vocês, mas aqui eu tenho alguns exemplos. A gente tem uma possibilidade grande de tipos de jogos, né? Aqui a gente tem aquele que eu mostrei para vocês, que é tipo um Pac-Man aqui, que tá aqui no meio. Deixa eu apresentar. Aqui, né, o Pac-Man, tipo, né, um jogo de perseguição. Então, você faz a pergunta e eles têm que achar a resposta correta. Tem um quiz também aqui, ó, que pode ser de verdadeiro ou falso, de achar a pergunta. E aí eles têm umas coisinhas mais gamificadas, por exemplo, aqui nesse modo, aparece assim, tipo, um bônus de pontuação. Então, eles têm que memorizar, porque ele vai se embaralhar e aí eles ganham mais pontos, né? Então, também é divertido. A gente consegue fazer uma roleta, assim, que dá pra gente fazer atividade de prática oral, né? Então, por exemplo, vou girar a roleta e aí vocês vão ter que responder essa pergunta. Ou então mesmo para fazer, tipo, um sorteio de alunos, assim, de ver, o grupo vai ser assim, ou então, agora quem vai responder para mim é essa pessoa, né? Dá para também fazer isso. Tem aqui o caça-palavras, tem essas caixinhas que eu vou mostrar que dá para trabalhar também de vários jeitos, também dá para fazer prática oral, prática escrita. E esse aqui também é bem legal, esse aqui das topeiras, que você consegue, eles têm que meio que bater assim no bonequinho, no bichinho, que tem a resposta certa, eles também gostam bastante. E aí, assim como o Kahoot, ele tem a versão paga e a versão gratuita. Com a versão gratuita, acho que são 5 jogos aqui, ó, por exemplo, que dá para você criar, mas só que aí você também consegue apagar, né? E aí também tem a possibilidade
de reutilizar, de adaptar algum. Então, por exemplo, aqui a roleta que eu falei, por exemplo, fazer um sorteio de um bingo para treinar a escrita de numerais, né? Em língua estrangeira, dá para fazer aqui, ó, por exemplo, ou então, sei lá, dá para fazer com alguma coisa de português também, né? De repente, vocês vão ter que criar uma história com esses elementos aqui que vão ser sorteados, também dá para fazer, dá para sortear os alunos, como eu falei. Aí aqui tem uma prática oral, com o verbo no pretérito aí, em espanhol, então você pode fazer, assim, umas caixinhas, você consegue colocar as perguntas dessa caixinha, e aí você pede para eles escolherem o número, e aí, dependendo de cada número, tem uma pergunta, né, então, tipo, aqui era, o que você fez no seu último aniversário, e aí eles têm que, por exemplo, dá para fazer de vários jeitos, né, eles têm que conversar com um colega e conversar em pares aí com eles, ou então dá para fazer também uma espécie de competição, assim, aí aqui teria que ser uma resposta fechada, né, mas, sei lá, por exemplo, não sei, se a gente estiver trabalhando, objeto direto, oração subordinada de português, ou alguma coisa assim, dá para colocar isso, e aí eles têm que responder em grupos, e aí cada grupo conversa entre eles, e aí responde. Dá para fazer várias coisas, dá para fazer com história, para criar história também, dá para fazer atividade de escrita, dá para fazer, porque aí eles vão, né, e o elemento surpresa de abrir a caixinha é legal, assim, eles gostam também. E aí dá para criar várias caixinhas, dá para fazer várias coisas aqui. Aí tem assim, esse daqui que é um jogo que você relaciona, né, aqui. Então, por exemplo, aqui vão passando, né, as imagens ou as palavras, você pode configurar. E aí, então, aqui, ó, você vê qual que é o esporte, e eles têm que clicar para ganhar pontos. E aí vai passando o tempo, e tem as vidas aqui, né? Então, aí tem essa gamificação aí, né, do tempo, das vidas, né, porque eles não vão perder. E depois também pode gerar um ranking ou não para você. E aí você pode editar aqui o conteúdo, né, se você quiser. Então, né, eu quero tirar, tá muito longo, eu vou tirar alguns, eu venho aqui, né, excluir, ou então, essa imagem não dá para ver direito o que eles estão fazendo, eu quero trocar, você pode substituir aqui a imagem, dá para fazer, né, dá para adicionar aqui os itens, dá para fazer várias coisas. Até se você digitou alguma coisa errada, depois tem como corrigir. E aí você consegue fazer isso com os jogos já prontos. E aí também tem uma coisa legal que ele está ligado aqui, ele está ligado ao Google Classroom, então você pode colocar, se quem usa isso, dá para colocar aí como tarefa de casa também. E esses tipos de desafios, né, você tem que encontrar aqui, a gente consegue colocar num jogo de fases, por exemplo. Esse aqui, como é mais, não precisa ser, não tem a competição ao vivo, assim, que todo mundo faz junto, até dá para você projetar lá na sala, né, e, sei lá, todo mundo vai respondendo, mas é diferente do Kahoot, dá para a gente colocar. E aí tem aqui, ó, tem várias opções para a gente trabalhar, então, né, tem o quiz, a caça-palavras, a palavra aqui é a forca, tem tipo um baralho, assim, que você vai virando as cartas e dá para fazer perguntas e eles têm que responder, tem várias opções também. Então, eu acho que é uma opção interessante, e a gente consegue também, né, procurar aqui o que a gente quer, assim, procurar para dar uma olhada, ver como é que tá, se tem alguma coisa que eu posso utilizar aí. Alguém conhece esse aqui, já usou? Esse não. Acho que eu particularmente só conheci o primeiro. Daí, do segundo em diante estão sendo todas novidades. Tá. É bem legal também, assim, legal que tem várias possibilidades, então a gente pode usar bastante a criatividade, né? Então, por exemplo, colocar um caça-palavras dentro de um escape room, que a gente vai ver depois, mais pra frente, como pode fazer. Dá para fazer várias coisas. Alguém quer? Eu Pode falar, conheço Maria. da caixinha eu conheço. Eu já utilizei na sala e é bem legal.
Ah, que legal. Gostaram, no ensino médio, eles gostaram. Ensino médio, eles gostam também. O fundamental gosta também, dá para usar no fundamental 1 também, no 2. Eles gostam Isso. bastante. Aí aqui tinha alguns exemplos que eu mostrei, né, o Word One. Essa ferramenta aqui também tem bastante opção, não sei se vocês conhecem, a Flipped, que ela é aí do Google, tem bastante coisa também que dá para você fazer e você monta de um jeito geralmente tranquilo, assim, que tem os modelinhos prontos, né? Eu vou mostrar aqui como é que a gente pode fazer. Então, aqui, esse aqui é o endereço, né? Então, flipped.net. Eu vou mandar aqui para vocês. Aí aqui você tem, né, as opções de que você pode criar. Então, a gente tem, né, a gente pode criar flashcards, né, que aí dá para, aí é mais para apresentar o vocabulário. Aqui a gente tem também uma espécie de quiz, né, um jogo aí, um game de perguntas e respostas. Tem também uma roleta que eu costumo usar para ir para fazer os sorteios dos alunos, para ver a participação. Também aqui é um outro tipo de roleta, né, aqui. Aí, ó, tem aqui a opção de criar um cadeado para você colocar em um escape room, alguma coisa assim. Tem um jogo da memória aqui. Aqui essas palavrinhas, elas se mexem. É legal aqui, eu tenho um jogo, tipo um jogo de tabuleiro, né, mais virtual, que ele já vem preparadinho. Aí tem também a opção de cartela de bingo, que você pode personalizar, tem bastante coisa aqui, depois vocês podem olhar aí com mais calma, né, mas tem, ó, também, para encontrar aqui a palavra, tem a cruzadinha, dá para criar gráfico também, dá para criar uma nuvem de palavras, tem o forca aqui, que é com o bonequinho de gelo, que é diferente, tem bastante coisa, assim, ó, dá para criar, né, umas coisas mais artísticas com palavras, ou então aqui, né, encadear aqui algumas ideias, até para fazer o certificado, né, que seria, que a gente até poderia usar como o prêmio, né, de alguma atividade, então tem bastante coisa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é bem tranquilo, né, então, por exemplo, eu quero criar aqui cliquei aqui em demo, né, e aí vai aparecer aqui, assim. Aí aqui estão os nomes, né, e já tem, então isso aqui é só uma demonstração. Se eu voltar lá e colocar aqui nas instruções, ele vai me dar aqui, ó, uma lista, né, de nomes, eu só venho aqui e edito, por exemplo, né, então eu quero colocar os nomes dos meus alunos, você coloca, e aí clica em Generate aqui, e aí ele vai gerar aí com os nomes que você quiser. Ou então com algumas perguntas, então, vocês vão ter que responder a pergunta aqui. Então, aí é só clicar, e aí ele vai gerar um link aqui, ó, com os nomes. Isso aqui também é legal porque dá para formar grupos, ó, você quer formar grupos de 2 pessoas com esses nomes, aí ele sorteia os nomes dos grupos, né, aqui, ó. Ou então grupos de 3, ou 2 times, então é bem versátil aí. Vou mostrar um outro, só para a gente ter uma outra ideia. Então, esse aqui, por exemplo, que dá para criar um jogo virtual. Aí, esse daqui, ele já é mais complicado, porque ele tem essas informações todas, né, e elas estão todas em inglês. Mas ele tem, ó, pede para você fazer a cópia do template, aí você vai colocar as imagens que você queira e tudo isso. Aí vocês podem... quando eu vou fazer o jogo de tabuleiro, eu não prefiro usar outro aplicativo, que eu acho mais fácil. Mas quem quiser também pode fazer. E aí tem aqui, né, várias coisas que a gente pode fazer. Também dá para criar aqui a memória, então aqui tem os nomes que você pode colocar no jogo da memória. É bem rápido, assim, você vai, na hora mesmo você coloca aqui, se você quiser ir na sala fazer uma atividade mais improvisada, assim, vamos ver, vamos fazer o sorteio aqui, vamos ver que perguntas vocês vão responder,
aí dá para colocar assim na hora. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Boa noite. Este não tem a possibilidade de criar, né? Eu vou usar os modelos que já tem aí, é isso, né? Fazer as Não, também dá para modificações. você criar, sim, dá para criar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Assim, dá para criar. O template ele tá pronto, assim, né? Você não consegue criar. Você consegue criar, assim, o que você vai colocar lá, né? Mas você usa aquele modelinho. E offline não dá para usar. Patrícia, aqui sinto muito, mas depois eu vou disponibilizar a gravação, então fique tranquila, tá bom? Então, aqui, por exemplo, tem um modelo aqui que eu fiz, que são com os nomes, aqui eu coloco os nomes, eu copio da chamada mesmo e coloco aqui, já aí faço o sorteio, fica... E tem uma do bingo que eu já mostrei para vocês. O bingo tinha lá do WordWall, mas também tem... Dá para fazer aqui também, né? Deixa eu ver. Acho que travou aqui. Nesse aplicativo, aqui nesse site, o que eu mais uso mesmo é a roleta. Aí a gente tem uma outra opção de fazer, assim, pergunta e resposta com múltipla escolha, que é o Quizzes, não sei se vocês já conhecem. Ele é muito parecido com o Kahoot, mas é uma plataforma diferente. Não sei se vocês já usaram o Kahoot daqui. Aqui no Quizzes também existe a opção, né, aqui, assim que eles vêm, né, que é para colocar o código, e existe também a opção de você criar do zero, ou então de você reutilizar aí algum e adaptar. Também é bem parecido com o Kahoot. Tem gente que acha coisas mais legal, tem gente que acha o Kahoot, mas eles são bem parecidos. Também é um sistema de pontos aqui, então, você consegue colocar as perguntas, eles veem as cores. É porque o Quizzes, ele mostra uns memes aí, né, nos intervalos das perguntas, então tem gente que acha mais divertido. Essa plataforma aqui, gente, ela é muito legal, ela chama TeamLink, e aí, até pouco tempo, ela tinha um plano grátis, assim, e a gente conseguia reaproveitar um monte de coisa. A gente conseguia fazer os cenários aí 360, né, que o aluno conseguia navegar, assim, e tinha aquela impressão de estar no lugar mesmo, né? Então, aqui, por exemplo, você colocava os ícones que ele tinha que explorar, e aí cada um podia ser uma atividade, uma música, aí dava para fazer, assim, atividades gamificadas muito legais, escape rooms, assim, muito legais, e você conseguia também reaproveitar, assim, né, tipo, reutilizar e criar de novo. Só que aí, esses dias eu fui lá para ver e não tem mais opção, então é só a versão paga. Eu não sei quanto que tá, não é muito barato. Geralmente essas plataformas, eles fazem, quando tem, como chama, negócio de novembro, aquele desconto, Black Friday, né? Eles fazem aí também umas promoções que dá para comprar mais barato. Então, de repente, né, se alguém acha que vale a pena, ou então falar com a escola, né, dependendo da escola, era muito legal. Só que, infelizmente, não tá mais, assim. Eu vou ver depois se eu consigo mostrar para vocês um exemplo. Era muito legal. E aqui, agora eu vou falar da plataforma que é uma das que eu mais uso, que é o Genially. Ele também, né, tem o plano grátis e o plano pago, mas dá para fazer muita coisa legal com o plano grátis. E ele é uma plataforma, assim, bem completa, porque a gente consegue criar tanto jogos como os escapes aí, também a gente consegue fazer apresentações mais interativas, tem vários tipos de jogos, né?
Então, aqui, né, é um jogo que o Among Us estava, né, bastante popular, aí aqui a gente tem um template que, aqui, por exemplo, esse daqui, ele tá para ser reutilizado. Então, quando você clica aqui, você vai ter todo aqui, template pronto, né, com as imagens, com toda a configuração do jogo, né, a programação de tipo, eu cliquei na palavra, na alternativa certa aqui, né, então ele já me leva para outra. Então, se eu clicar na errada, aí ele me mostra aqui, por exemplo, que não, você tem que tentar de novo, né, tudo isso já vai ficar pronto. Esse aqui é um jogo, né, assim, que é bem, tem uma estética bem, né, assim, bem chamativa, né, eles gostam, assim, né, porque tem os negocinhos do jogo e tudo, mas é um jogo simples, assim, que é de pergunta e resposta, que a gente poderia colocar isso, por exemplo, dentro de uma gamificação de uma atividade gamificada mais complexa, com uma narrativa e tudo. Se bem que aqui também tem uma mini narrativa, né, então, assim, retomando a ideia do jogo de impostor, né, eles iam ter que achar todas as erradas, porque são impostores, então, tem um pouco isso. Aqui vou mostrar outro exemplo que dá para criar lá também. Aqui, isso aqui, né, ele já vem todo configurado, daí tem até musiquinha, tudo, ó. E aí ele simula aqui, né, uma TV, o videogamezinho, então você clica aqui, aí aqui era o trabalho com uma música, né, com perguntas também para escolher de alternativa, depois de trabalhar uma música. Então, em vez de fazer só no papel, era mais divertido para eles, porque tinha toda essa temática de videogame, né, e tudo. Então, aí sempre fica, né, já tá, para certa, vai para a próxima. Isso já está facilitado lá, é só você completar com o que você quer. Aqui, por exemplo, então, se eu clicar na errada, ele vai aqui o game over, né, então, como se fosse um joguinho de videogame mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente entra, como é que a gente cria lá. Não sei se alguém já conhece essa plataforma. Não? Então, aqui é aqui, nela aqui eu tenho, né, o meu espaço, então são todas as coisas que eu criei, ou então que eu reutilizei, ficam todas guardadas aqui. Aí aqui tem bastante coisa, aí fica o rascunho quando você não, não publica ainda, né? E aqui, aí quando você paga, aí você consegue fazer pastinhas para dividir. Então, isso aqui é trabalho de gramática, isso aqui é trabalho de leitura, isso aqui é trabalho de cultural, aqui é produção de texto, enfim, dá para você separar. Mas eu vou mostrar aqui. Então, entramos lá, dá para fazer, dá para logar com o Google, né? Aí a gente vem aqui em criar, aí ele dá a opção, né? De criar a partir de um modelo ou de criação em branco. Então, eu vou escolher aqui a partir de um modelo, para a gente ver como tem bastante modelo. Então, aqui, ó, ele vai mostrar para a gente, tem jogos e desafios, aqui quizzes e enquetes, apresentações, cursos, infográficos, documentos digitais, aí dá para fazer vídeo também, tem bastante coisa. Então, aqui, por exemplo, né, não, esse aqui, eu só mostrei o jogo, né. Eu vou mostrar aqui para vocês por exemplo, vamos clicar aqui em quizzes e enquetes, que foi o que eu mostrei para vocês, né, com perguntas. Então, aí tem, ó, 146 modelos. Tudo que não tiver estrelinha é porque é grátis e dá para usar. Aí a gente até pode filtrar aqui, né, em todos os grátis. Não deu. Tá voltando aqui, não sei porquê, mas enfim. Então, aí, por exemplo, né, eu quero fazer aqui com o tema de ninja. Eu posso clicar. Eu quero fazer aqui, ó, sobre emoções. Então, sei lá, você vai trabalhar
algum conteúdo aí mais socioemocional, ou então até vocabulário em língua estrangeira disso aqui, eu vou mostrar para vocês como é que ele aparece. Vai aparecer aqui no modelo, aí você vai colocar, né? É um modelo gratuito, você vai colocar usar este modelo. Aqui ele aparece o modelo, aqui não tá aparecendo, né? Deixa eu fechar aqui algumas coisas para ver se vai mais rápido. Eu vou clicar aqui em usar esse modelo para mostrar para vocês como é que aparece. Assim. Tá demorando aqui. Aqui. Então, aí aqui, ó, vai estar aqui. Tudo que tá aqui, assim, eu consigo editar. Então, por exemplo, eu quero mudar o nome, eu vou digitar aqui, né? Então, eu quero colocar em espanhol, por exemplo, eu vou colocar aqui. Então, sei lá, opciones, não sei. E aí, eu posso criar aqui algumas perguntas. Então, sei lá, eu quero... Aí, aqui, ó, ele acabou criando em inglês, mas eu consigo colocar a opção da língua, porque aí já vai sair tudo na língua que eu quero. As respostas aqui. Então, mas aí, por exemplo, né, eu quero perguntar como que tá esse emoji aqui, né? Então, para eles saberem como é que fala o vocabulário aí de triste. Então, eu posso, em vez de colocar aqui, tiro o question e coloco a pergunta. Então, qual é o nome, como se diz, enfim. E aí, aqui, a gente tem as respostas, né? Que a gente vai colocar para os alunos responderem. E aí, eu não sei se vocês estão vendo, aqui tem, ó, aqui tá mostrando que é a certa, e aqui tem 2 xizinhos, nesse e nesse, mostrando que são erradas. Então, aqui eu vou colocar 2 respostas, aqui eu vou colocar uma resposta certa aqui, e aqui 2 respostas erradas, porque aí, na configuração, a hora que o aluno clicar na errada, ele já vai mandar aquela mensagem de tipo, puxa, você errou, tenta de novo. E se ele clicar na certa, ele vai te mandar para a próxima pergunta. Né? Então, aqui tem já está tudo pronto, né? O modelinho está aqui. Então, sei lá, aí, de repente, eu não quero que fique sempre triste, eu quero trabalhar vocabulário. Então, eu posso trocar aqui por um emoji que esteja sorrindo, não sei, enfim. Aí, a gente consegue trocar isso aqui, tudo isso daqui que está aqui. A gente consegue mudar a animação aqui, né, que isso é como ele altera, como é que né, ele entra em cena ou não. Eu consigo simplesmente apagar aqui, se eu quiser. Aí aqui saiu E, ficou aqui. Aí ele deve ter uma camada. E aqui a gente consegue ver como é que tá ficando. Então, aqui tá essa... Ele vai mudando, ó. Então, a gente poderia, por exemplo, tirar essa transição e deixar só a carinha que a gente quer. Ou então, sei lá, eu pego e apago tudo que eu quero aqui e apago todas as imagens que tem aqui, ó, que tem várias, e apaguei. Aí eu quero colocar uma outra imagem, então eu vou colocar do Google uma outra imagem. Eu posso pegar lá do Google, então, um emoji, sei lá, um emoji apaixonado. Eu só coloco Ctrl+C, Ctrl+V. Vou pegar aqui um pra gente ver. Coloco, né, copio. Então, eu copiei um emoji do Google. Aí eu vou colocar aqui, ó, pronto. Aí ele vai ficar aqui, né. Lógico que aqui não tá bom, porque, né, tá cobrindo, enfim, mas só para ter uma ideia de o que a gente pode fazer. O que eu queria mostrar, assim, né, que aqui a gente tem a mecânica já toda pronta, assim, né, de vai para lá, vai para cá, e a gente tem uma temática, né, já, então a gente consegue alterar à medida que, né, que seja, mas, não tem nada a ver com o que eu quero, então aí a gente pode voltar lá e escolher outra temática, né, que seja mais fácil de adaptar, por exemplo, né. Então, tem muitos temas aqui.
Ó, tem um quiz aqui de pré-história, então, né, dá para quem trabalha com história também, dá para fazer várias coisas, assim. Tem até umas coisas temáticas que eles colocam, às vezes, de Natal, né? Aí tem esse aqui, ó, que vai ser do espaço, tem de dinossauro. E aí você pode ver, assim, às vezes nem tem, assim, nem tem nada a ver. Você nem tá falando realmente, por exemplo, aqui é de comida. Então, você tá trabalhando ali no estrangeiro com comida, você pode colocar, porque fica legal. Mas às vezes, sei lá, os seus alunos só gostam de dinossauro, e aí você quer fazer um só para chamar a atenção deles com o dinossauro. Aí aqui, esse aqui, por exemplo, é um modelo que eu usei, que eu mostrei para vocês lá da canção, da música, que a gente fez a interpretação da música. Tá meio devagar, para não tá abrindo aqui, então eu vou mostrar outra. Ah, tem esse aqui de super-heróis, que é bem legal. Esse aqui é muito legal, que eles fizeram, né, do Dia dos Mortos. Então, ele já vem todo lá bonitinho, assim, com a temática, e aí você pode mudar as perguntas. Esses daqui, eles são mais do tipo de pergunta e resposta, que são os quiz que a gente viu, né, os quizzes. Se a gente quiser fazer apresentações, dá para fazer apresentações muito legais, assim, que eu acho mais legal do que usar o PowerPoint ou o Google Slides, por exemplo, que eu acho que elas ficam bem bonitinhas, e elas também estão aqui mais ou menos prontas, né. Então tem esse daqui, ó, por exemplo, que é de Lego. Aí tem uns que, se quiser mais simples, também tem. Aí tem de gato, de cachorro, né, ó, de corpo humano, para quem vai trabalhar vocabulário. Esse aqui é mais de escola, né, simula um caderninho. E aí, com esses daqui de apresentação, a gente também consegue fazer uma atividade gamificada, porque aí a gente não tem um modelo preso de pergunta e resposta. Aí é um pouquinho mais trabalhoso, mas é muito legal. Então, tem, assim, ó, por exemplo, dá para fazer vocabulário de verão, ou então, se eu quero fazer uma atividade falando que vai ser um dia de férias no verão, também dá para fazer. Tem apresentação de super-heróis, tem medieval, aí tem até um negócio mais ou menos da Disney aqui. Tem bastante coisa mesmo, assim. Ó, tem aqui, né, essa aqui anti-bullying, ela é paga, né, mas é legal também, né. Aí tem até kawaii, assim, umas coisas bem atuais, assim, né, que dá para fazer uma coisa mais ou menos parecida com Harry Potter, mas essa é paga também. Mas tem bastante coisa legal que é grátis aqui. Ah, tem aqui a dos piratas, que vou mostrar uma para vocês. Tem a de Pixel, que também é legal, eles gostam. Então tem bastante coisa que dá para fazer. E aqui, vamos ver aqui para mais ou menos por aqui do Kahoot, essa parte aqui de jogos e desafios. Aí aqui a gente consegue encontrar esses breakouts, né, que são como, mais ou menos como escape room, só que eles não têm que fugir da sala, eles têm que só, às vezes tem um cofre para colocar o código, às vezes tem só juntar, por exemplo, gemas, eles falam aí que são como se fosse coisa de videogame. Tem esses jogos aqui, que são, né, os virtuais de tabuleiro, e aí é bem mais fácil de montar do que aqueles lá da Flipit, eu acho, pelo menos, né. Eu vou mostrar um para vocês. Olha, esse daqui dos animais, por exemplo, é um jogo, né, de tabuleiro que é grátis. Tem outros também que são... Aqui, ó, tem esse daqui, por exemplo, das Olimpíadas, né, que é bem atual. Tem esse aqui também, ó, esse aqui já é um escape. Vou mostrar esse daqui para vocês, só para ter uma ideia de como que a gente criaria aí um jogo, né, com esses modelos já prontos, né? Então, a gente tem um modelinho, a gente poderia adaptar. Ó, então, aqui tem, né, o tabuleiro, e aqui tem as casinhas, e, né, que eles vão andar. Aí aqui tá tudo em inglês, eu esqueci de mostrar aqui, né, que a gente consegue alterar aqui a língua, depois daqui a pouco eu mostro. Aí quando a gente altera, ele já pode ficar em português ou... Tem em português também, tem em português, tem em espanhol, e acho que tem francês, alemão, não sei. Aí aqui, né, você então, vamos supor que a gente está fazendo, aí a gente trocaria aqui para jogadores, que língua que a gente vai usar, e aí aqui,
ele abre uma janela, né, que já está pronta a interatividade. Aí, eu consigo editar aqui e colocar uma pergunta, por exemplo, para eles responderem, ou alguma coisa que eles têm que fazer para criar o jogo. Porque aqui... Fecha. Aqui, voltar por página. Aqui a gente tem o dado, que ele vai girar aqui, a gente vai girar para ver quantas casinhas a pessoa vai andar. E aí, aqui são os jogadores, né? Então, eu vou escolher aqui os Estados Unidos. Eu vou mostrar aqui como é que funciona sem a programação. Então, aqui, ó, tudo que mexe assim, né? Fica aqui. Então, por exemplo, vai todo mundo sair daqui, né? A gente coloca aqui os jogadores, aí a gente pode pensar 4 grupos diferentes, ou fazer grupinhos de 4, se cada um tiver um computador, dá para jogar. Aí eles vêm aqui, aí a gente lança o dado, né? E aí eles vão mandar 5, eles andam 5, e aí a gente configura aqui para no 5 ter uma pergunta, ou alguma coisa que eles têm que fazer. Sei lá, pode ser várias coisas, né? Pode ser assistir um vídeo, ouvir uma música, ter que responder uma pergunta gramatical mesmo, sabe? Dá para fazer várias coisas. E já tá, tipo, tudo pronto aqui, então é bem legal. E aí a gente pode fazer... tem vários modelinhos de tabuleiro. Alguém conhecia já esse daqui? Acho que vocês falaram que não, né? Aí, aqui, quando você vai em perfil, né, você consegue colocar aqui, se você quer em português, ou quer em espanhol, ou quer o idioma que você vai usar. E, geralmente, quando você coloca o idioma, né, que tem o alemão, os modelos já saem na língua que você colocou. E aí, só vou mostrar rapidinho um exemplo de escape room aqui, ó, ou de breakout, que seriam esses desafios mais complexos, com narrativa e tudo isso. E aí, a gente tem, por exemplo, né, de história. Esse aqui de serpentes é legal também, porque tem aqui, de repente, se a pessoa tira aqui, ela tem que voltar. É um tabuleiro legal. Esse daqui, por exemplo, né, acho que é bem legal para quem trabalha com inglês também, né, que dá para fazer uma simulação com o Harry Potter, assim, né, uma semelhança. Mas vamos dar uma olhada em como que é esse modelo, por exemplo, como que a gente poderia gamificar. Esperar abrir aqui. Geralmente não é tão demorado aqui, gente, mas hoje está bem demorado. Ele tem bastante coisa, tô vendo aqui as mensagens, tem bastante coisa, né? Ele é bem, bem completo mesmo, eu gosto muito, assim. Então, olha que legal, gente, olha só como a parte estética, né, a parte de imagem, né, até de som também, porque muitos têm som, né, ó, já vem aqui com tudo pronto, assim, sabe? Então, aqui, ó, por exemplo, eu posso mudar o texto, né, e aí eu posso colocar as instruções do jeito que eu quiser. Então, ó, em vez de lesson 1, né, eu vou colocar, né, então a etapa 1 vai ser isso, vai ser aquilo. E aí a gente pode alterar, mas o legal é que tá tudo já bem bonitinho, né? Porque assim, dá trabalho, né? Você tem que colocar as imagens e programar tudo do zero seria bem mais trabalhoso, né? Mais demorado. Aí aqui teria então a primeira atividade. Então ele, né, tá mostrando aqui. E aí você vai completar. Aí aqui, a maioria deles é de pergunta certa ou errada, mas a gente consegue adaptar também. Mas, ó, que legal. Então, assim, ó, tipo, se você consegue, ele já te dá um feedback de que tá certo, né? Ou então, se você tem que tentar de novo, aí você pode personalizar aqui, né, a mensagem, né? Não quero colocar assim, quero colocar try again, não sei. E aí, aqui, nesse daqui, eles têm tem as poções, né? Então, esse daqui é muito legal, gente. Isso daqui tem vários escapes que é de você achar alguma coisa. Então, você pode colocar, por exemplo, né? Já tá pronto isso. Você quer colocar, para eles acharem, por exemplo, né? Uma palavra que esteja, para, sei lá, trabalhar a ortografia, palavras que esteja correta, ou o verbo que esteja conjugado da forma correta, pensando em gramática. Ou então, até o tema principal de um livro, e colocar aí, né? Então, para eles acharem qual é o tema principal, dá para colocar.
Ou então, sei lá, algum elemento cultural, né, assim, qual é a dança típica, aí eles têm que achar. E olha que legal, eles têm que mexer isso daqui, e aí eles vão vendo, ó, aqui são letras que eles estão procurando, mas a gente poderia colocar palavras. E isso é muito legal, eles gostam bastante, né? E é legal que, assim, você não precisa explicar etapa por etapa. Olha, gente, vai ter uma etapa que vocês vão ter que colocar alternativa, outra que vocês vão ter que procurar. Então, sei lá, eles vão ver aqui, você vai ter a instrução e eles vão se virar, assim. Então, dá um ganho de autonomia, sabe? Que às vezes eles ficam, mas o que é para fazer? Não sei o que. Eu falo, gente, calma, né? Dá uma olhada. Então, tem bastante coisa legal. Então, aí aqui, por exemplo, né? Eu quero tirar a letra, dá para ver aqui um pouquinho que tem a letra. Já está na cor, né? Que a gente fica disfarçado. Mas aí eu altero, né? Aí eu teria que deixar menor a letra para escrever uma palavra, se eu quisesse. E aí, se a pessoa erra, vai para a página 16. Se ela acerta, aí, ó, aqui, ó, a próxima página. Então, isso já está pronto, já está configurado. Deixa eu aceitar aqui. Então, é bem prático, assim. E aí, esse daqui, no final, né, esse daqui também, ó, dá para trabalhar com imagens. Tem uns que são mais variados, esse daqui, né, tem pergunta e resposta, mas tem aqui também, que aí a gente consegue colocar imagens de vários tipos, né, assim, desde que seja pode ser foto de um trecho do livro para trabalhar a leitura, ou foto para trabalhar vocabulário, então, né, ou, sei lá, para trabalhar cores, aqui, por exemplo, né, daria para trabalhar cor, não sei, dá para pensar em várias coisas aí. E aí, cada, né, etapa eles vão cumprindo. E aí, aqui, ó, eles têm que ir ganhando essas insígnias aí, né? E aí, quando completa, tem parabéns e tudo, e aí eles ganharam. Né? Aí, ó, quando tá errado, já tem esse gatinho. Aqui, né? Enfim, tem várias coisas. Esse daqui é o final. Tipo, né? Agora, beleza, eles estão aí aprovados. Então, é muito rico, assim, esse programa aqui, essa ferramenta. E, assim, tem muita coisa que é grátis, que dá para a gente fazer. A gente vai aprofundar melhor, porque é o que a gente vai usar para fazer o escape. Por exemplo, aqui, ó, tem de Natal, de Halloween, eles fazem muita coisa, e esses são todos grátis. Então, tem bastante coisa. Esse daqui é muito legal, tipo um videogame, eles gostam bastante também. Dá para fazer o double, dá para fazer um monte de coisa. Depois vocês podem dar uma olhada com calma, mas tem muita coisa, ó. Tem até um Ludo, esse daqui, ó, de mesa, que é tipo mais coloridinho, assim, mais fofinho, né? Eles falam aqui para criança. Mas aí tem também esse escape aqui de terror, ó, que passou aqui, que dá para personalizar, ele é grátis também. Dá para fazer muita coisa. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa ferramenta? Alguma dúvida? Essa é bem legal, que ela é bem interativa, né? E é muito autônoma, né? Dá para o aluno fazer isso sem, né? Gostei, bem bacana. É bem legal. E aí tem várias. Dá para diversificar aí alguns desafios, né? Então, por exemplo, né, esses jogos, né, que eu falei que são mais de pergunta e resposta, quiz e tudo, ou, por exemplo, até um jogo da memória, a gente pode colocar dentro de uma narrativa, né? Então, eu consigo colocar dentro de um jogo de escape aqui, por exemplo, esse modelo, eu consigo colocar um jogo de memória, ou então essas que você tem que ver aqui, ó, e encontrar as coisas escondidas, né, as dicas. Então, dá para fazer bastante coisa, né, assim, mesmo os jogos que são mais simples aqui, ó, na sopa de letras, eu posso colocar dentro de um jogo, ou posso já só o jogo mesmo, né, em algum momento da aula, enfim, dá para fazer bastante coisa. E aí, agora, antes da gente pensar mesmo em, propriamente, como a gente poderia criar esse escape, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre
as estratégias de gamificação, como é que a gente pode fazer, e vamos retomar aqui alguns elementos, né? Então, aqui eu vou ter para a apresentação. Alguns, né, como a gente até comentou um pouco, a gente pode criar, então, diversas fases com diversos desafios, sem que seja uma coisa que, assim, porque a atividade de escape, né, de jogos de fuga, ou do breakout aí, geralmente a gente faz, e eles têm um tempo para cumprir, né, então isso às vezes pode, né, ser, não sei, depende da nossa aula, mas às vezes a gente quer trabalhar uma coisa com mais calma, né, fazer como um projeto, então a gente pode criar essas fases aí, e que seja assim, olha, essa semana a gente vai fazer isso, na outra a gente vai para a próxima fase, ou quando vocês terminarem, né, sem estabelecer, por exemplo, o limite de 2 aulas, né, pensando aí em uma dobradinha, para terminar o escape, alguma coisa assim. E também tem os jogos de RPG, não sei se aqui alguém joga ou já usou em alguma aula, mas os jogos de RPG também costumam funcionar bem, assim, porque você cria cartas, né, e aí eles incorporam os personagens, eles têm habilidades, eles inventam uma narrativa, então dá para a gente criar com livros de literatura, acho que funciona bem, e depois eu vou mostrar para vocês também uma ferramenta que ajuda a criar os jogos de RPG, eu não sou especialista em RPG, assim, eu acho bem bacana, mas o que eu costumo mais fazer são essas atividades aí com fases e os jogos de fuga. Então, aí dá para fazer, né, uma coisa mais rápido para essa aula, né, que poderia ser uma atividade de um escape, ou criar, né, essas fases. Então, para trabalhar, por exemplo, um livro literário, né, a gente criar aí uma narrativa, aquele que a gente pensou, que a gente estava falando do Machado, né, que era aquele dos detetives, aquele estava pensado para fazer em uma aula, 2, né, e aí tudo bem, aí depois a gente poderia fazer o debate, a discussão, a reflexão, mas a atividade gamificada em si seria um período mais curto. Mas se a gente quisesse, a gente poderia também transformar isso num projeto, né, de leitura literária, para se desenvolver por meses com essa criação de fases e desafios, né. Então, mantendo a narrativa, por exemplo, né, vocês são a gente falou do, para quem não estava, né, ou quem não lembra, a gente falou do conto do Machado de Assis. Qual que era, gente? Esqueci agora. A cartomante. Isso, obrigada. Ah, cartomante, minha memória tá uma beleza. A cartomante, né? Então aí a gente viu lá, né, que a gente poderia mostrar os personagens e eles teriam várias atividades para fazer, né? Tipo, colocando as características dos personagens. Aí depois a gente poderia colocar trechos para eles analisarem. E aí, por exemplo, usando aquele lá do foco de luz, né? Que tem alguns são lupas, tudo. Por exemplo, acha um trecho que tem ironia, alguma coisa assim, né? Mas, ou figura de linguagem, trabalhar assim, umas figuras de linguagem que eles vão ter que lidar com o texto. Mas a gente também poderia fazer uma coisa, né, mais longa. Então, primeira etapa, gente, vocês vão imaginar, cada grupo vai ser um personagem, e aí vão pensar, sei lá, né, como que seria o diário de cada personagem, né? E aí eles poderiam criar isso em alguma plataforma, e atividade 2, tem gente que cria muito também playlist, assim, né? Como é que tipo de música você acha que ela escutaria, que o amante escutaria, que, enfim. E aí, mas tudo a gente tem que ter, né, amarrar essa história, né, por exemplo, né, então, a partir disso, dessas provas que vocês estão criando aí, a gente vai ver se a gente encontra né, então, das músicas, do diário, de cartas, sei lá, que a gente pode pedir para eles criarem, né, para ter a criação deles, a gente vai tentar achar provas, né, se houve ou não o adultério, se houve ou não o assassinato, ou quem foi, né, a gente pode brincar um pouco com a própria narrativa. Então, dá para fazer uma coisa mais longa também. E como que a gente, né, vai fazer, então? A gente vai criar os desafios, e aí a gente tem que pensar, né, o que a gente acha que funcionaria bem para nossa turma, a gente sempre tem que considerar a turma, né? A gente tem que ter um objetivo claro. Então, eu quero trabalhar aqui esse conto e a análise de texto, né, interpretação, dar voz para eles, quero trabalhar isso.
Ou então, não, eu quero aqui o trabalho gramatical mesmo, eu quero que seja mais contextualizado, né? Mas eu quero fazer um trabalho gramatical. Então, por exemplo, eu quero trabalhar as conjunções e mostrar para eles que seja com fragmentos de literários ou jornalísticos com alguma coisa, como as conjunções, né, mudam sentido, enfim. Mas esse é o meu objetivo, então você tem que determinar. E você pode também ter vários, assim, objetivos pedagógicos, né? Então eu quero trabalhar a cultura, mas eu também quero trabalhar a gramática, o vocabulário, enfim, dá para você fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Assim, só que você tem que pensar, né? E aí você vai fazer uma cooperação, eu sempre acho legal trabalhar em duplas ou grupos, assim, que eles se ajudam, né? Aí vocês, né, tem que ver, depende também da quantidade de, se a gente for fazer digital, né? Quantidade de dispositivos que a gente tem, de computadores, né? E a quantidade da turma também, se você faz duplas e tem uma turma muito numerosa, pode ficar mais difícil para você monitorar, mas também tem às vezes que a gente faz grupo grande, aí não dá certo, né? Então depende muito da nossa realidade. A narrativa é sempre muito importante para, né, por mais que pareça boba, assim, sabe? Uma narrativa boba, tipo, eu vou criar a história, sei lá, falando que somos dois detetives, alguma coisa simples, assim, sabe? Ou que vocês são um grupo de alunos e vocês estavam no museu e se perderam, e aí agora vocês têm que chegar até a saída, enfim, uma coisa que pareça bem simples, assim. Só de ter uma narrativa, eles conseguem já visualizar melhor, ver um sentido, né? E aí vocês decidem, então, eu gostei da ferramenta, gostei do Genie, mas acho que eu quero colocar um word wall dentro, dá para fazer, eu quero colocar uma coisa do Flipped, quero colocar, ou mesmo de alguma, existem outras, né, tem o Learning Apps também, que é bem legal para criar de língua estrangeira, que depois eu mostro para vocês, tem várias coisas que dá para colocar. E muitos deles dão feedback, assim, né, então, por exemplo, no Learning Apps você consegue colocar a mensagem final, quando eles terminam, em vez de colocar assim, muito bem, parabéns, você chegou ao fim, você consegue colocar o código final é tal. E aí ele pode usar o código, né? O próximo código é tal. Ou então a palavra, né? Que vai te levar a outra fase é isso. Então, dá para a gente escolher. Então, a gente tem que escolher o que é, né? Que tipo de desafios eu vou querer criar e como que eu vou levar a imersão, né? Assim, então, aí eu acho que é legal a gente pensar assim, né? Que aspecto aí cultural ou social eu tô colocando aí, né? Então, por exemplo, né, se a gente for trabalhar o ponto de Machado, tem muita coisa para a gente falar aí, né? Sobre que ele fala até muito sobre a hipocrisia, várias coisas, e a gente pode trazer essa reflexão para os dias de hoje, né? Mas se a gente for trabalhar outras coisas também a gente pode pensar, né? Mesmo trabalhando gramática, se a gente pega fragmentos, né, de trechos, conjunções, mostrar como aquela construção ali mostra determinado viés de um jornalista, alguma coisa assim, né? Como que ele poderia ter usado escrito de outra forma, enfim, dá para a gente sempre tentar trabalhar, né, ir mais fundo, assim. Então, né, isso aqui retoma um pouco o que a gente falou, mas a gente pode pensar, né, nos cenários e no espaço, também como para criar essa imersão. Então, é muito mais legal se você estiver fazendo, se você for falar do museu, que eles se sintam no museu mesmo, né? Então, se você for fazer alguma coisa digital, aqui no próprio DIN ele tem o do museu, né, por exemplo. Ou que você, né, tente fazer, na medida do possível, um espaço, criar um espaço, alguma coisa que eles se sintam mais dentro daquele lugar. Né? As narrativas são super importantes e criar identidade. Então, assim, para eles pensarem, eu sou esse personagem aqui. E aí você pode dar a opção, né, de eles escolherem o personagem com o qual eles mais se identificam, ou então ele é parte de um grupo, né? Então, o grupo que está pesquisando tal coisa, ou o grupo que foi, que está com alguma questão, algum desafio, algum problema, e eles vão ter que superar esse problema para sair de lá. Mas nessa criação, a gente tem espaço, né, para fazer aqui nessas provocações, reflexões, né, fazer uma influência social, colocar essa representatividade, né,
fazer, então, o empoderamento que a gente fala, então, colocar uma personagem forte feminina, né, como personagem para eles, né, incorporarem, então a gente tem que aproveitar esse espaço para fazer, né, então, a gente pode colocar aí minorias, a gente pode aproveitar, né, para tratar dessas questões de sociais aí que a gente tem de preconceito, dá para a gente também tratar os temas que estão bastante presentes na escola, fazer uma narrativa de bullying, né, e depois puxar para reflexão, então, assim, tem a atividade e depois a gente sempre faz essa reflexão, um debate, né, para amarrar mesmo, né, até acho que na primeira, né, e na última aula, perguntaram sobre o feedback, né, e aí a gente pode pensar em como avaliar isso, né. Acho que a avaliação a gente vai ver muito, a interação que eles vão ter, como que eles vão interagir com a atividade, e depois essa reflexão final que a gente faz, né. Então, assim, o que que vocês aprenderam, o que que vocês acham desse tema, e aí retomar algumas atividades mesmo, alguns desafios, para que eles possam refletir, e aí fica bem mais, aprofundado, né. Eu vou mostrar só mais uma atividade, porque a gente não tem muito tempo mais hoje, mas eu vou mostrar uma atividade que que foi feita, né, são atividades gamificadas aí, então, eu vou mostrar, por exemplo, aqui essa de revisão aqui, só um minutinho aqui. Aqui, né, então aqui, era uma atividade de revisão de conteúdo para a prova, então ela está focando bastante em aspectos gramaticais, né, a gente consegue colocar aqui uma introdução, né, então aqui a gente coloca uma narrativa, e é simples, ó, eles estão numa missão pirata, eles têm que fazer os desafios para conseguir chegar até o tesouro, e conseguir as chaves, né. E aí depois eles têm as missões aqui. Então aí tem as fases, né, as etapas que a gente tem, e aí chega no tesouro. Então, ó, na primeira aqui eles não conseguem ir para, eles têm essa ordem, eles vão seguir pela primeira. Então aí a primeira aqui, ó, fala que tem os canibais, né, que se eles acertarem aqui os verbos, eles vão ter a primeira chave que eles têm que completar. Então aí aqui eles têm que colocar o verbo correto, né, tem aqui é uma atividade de completar. E aí, quando eles completam tudo, né, quando eles terminam, vou mostrar para vocês como é que funciona. Aí, ó. Então, eles superaram, né? Eles conseguiram, né? Aí eles ganharam aqui a primeira chave. Isso tudo já estava pronto, né? Foi só ir colocando aqui os comandos, né? Então, aí tá, aí eles ganharam. Aí a gente vai para o segundo desafio. Eu tô compartilhando, né, gente? Só para. Tá. Se eu não tiver, vocês avisam. Tá. Aí aqui, ó, já tem um pouco mais de interação, né? Tem uma música, né, que aí era na língua espanhola, e depois que eles escutassem, tinha que clicar aqui. Aí aqui, o que tem junto, é outra possibilidade que a gente consegue também colocar, incorporar a uma atividade gamificada, é o formulário do Google, né, que também dá para a gente colocar as respostas. Então, aqui tem a letra da música, e aí é uma atividade de análise da música, de interpretação, né? Então, aqui, eles tinham que colocar o nome, porque aí já, não sei se vocês conhecem o formulário, mas colocando o nome, aí depois eu recebia todas as respostas. Então, aí aqui, né, eles teriam que responder tudo aqui, né, aí tem aqui, tá bem gramatical, e aí eles, vamos supor, né, que a gente colocou todas as respostas, quando eles enviam, aqui tem que preencher tudo, eu vou colocar só qualquer coisa para vocês terem uma ideia. Então, eles tinham que responder tudo, estão todas as perguntas como obrigatório, aí quando eles
ó, enviando a palavra passe es bienvenido. Então, eles, viviendo aqui, eles teriam que lembrar disso aqui que eles vão usar para alguma coisa. Aí, ó, tem aqui, né, pronto, eles quando terminassem tinham que clicar aqui, e aí aqui é uma coisa que a gente consegue fazer no próprio Genially, que é colocar, tá digitado errado aqui, mas aí eles tinham que colocar aqui, né, a palavra, então eu vou colocar aqui a palavra, aí tem que ser em maiúsculo, e aí deu certo. Aí tem aqui, uma brincadeirinha, né, então tá muito pesado o barco, o que que a gente tem que fazer? Tirar o peso do barco, aí, ó, ele abre para outro Genially aqui, outra que também foi criada, e aí eles têm que, ó, tem que fazer aqui, ó, a atividade, que aqui é uma brincadeira com a cultura, com elementos da cultura, né, então eles tinham que ver qual que era o que não fazia parte da cultura, enfim. E aí, acertando aqui, né, eles podem continuar, voltar lá para a atividade. Aí aqui também é de marcar, de colocar a correta. Aí aqui retoma a música, né, que a gente fez, que a gente trabalhou. Aí aqui, ó, eles conseguiram, então, o segundo desafio. Aí eles conseguem outra chave. E aí, assim vai, até eles juntarem quatro chaves, e aí no final vai ter uma... para eles escolherem a forma certa da chave. Aqui também tem corda de palavras, então eles têm que juntar aqui, né? Tem a cordinha e eles têm que colocar a palavra certa, né? É o verbo de acordo com o correto aí. Então, aí seria isso, né? Eles colocam e cada vez que eles vão fazendo, eles vão passando de fase, né? Cada vez que. Não arrasta, mas daria para colocar para arrastar também, se a gente quisesse. É só mostrar aqui, ó. Então, tá. Eles. Aí conseguiram, aí eles conseguem outra chave, né? E aí no final, né, vai aparecer aqui o tesouro, né, com um baúzinho, assim, uma coisa. Ah, esse aqui é o que eu mostrei para vocês, da lanterna, né, aqui, então. Mexer aqui a lanterninha, né, então eles tinham que encontrar um tempo verbal específico, então eles tinham que olhar aqui e achar a certa, e aí eles clicam na certa. E com isso aqui dá para fazer várias coisas diferentes, né, para trabalhar gramática, tempo verbal, interpretação de texto, várias coisas legais. E isso tudo já está, assim, meio que pronto lá. É só a gente mudar as palavras, né, mudar aqui algumas coisas. Acho que por hoje a gente vai parar aqui, se vocês quiserem fazer algum comentário, aí na próxima aula eu vou mostrar uma outra possibilidade, que aqui a gente falou de estereótipos, né, de beleza, então aí já não é um conteúdo gramatical, né, aí seria para fazer uma reflexão mesmo. É claro que se você trabalha isso em língua estrangeira, você está trabalhando várias outras coisas, né, mas não estava pautada aí num trabalho gramatical. Aí eu vou mostrar para vocês, vou mostrar aqui uma outra possibilidade de criar um temporizador, né, de criar o escape, tem bastante coisa ainda para a gente ver. E aí amanhã a gente também pode começar a discutir sobre literatura, para aí a gente pensar, para vocês começarem a pensar e a gente ver, tem um modelinho também de como, o que a gente tem que considerar, né, a gente falou já, mas assim, uma coisa mais prática, assim, né, tipo, completando ali a tabelinha, para ajudar vocês a pensarem, a criar o próprio escape, ou a própria atividade gamificada. E aí, vocês querem comentar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Fantástico, adorei as dicas, foram maravilhosas. Ah, que bom. E aí, alguém ficou com alguma
Eu Então, também, só agradecer e principalmente não conheci o Geniale, não sei se é assim que se pronuncia. Vou eu tentar também não estou muito explorá-lo. certa. Eu acho que é legal depois quando tiver um tempo, né? Que a gente vai usar um pouquinho, mas quando vocês tiverem um tempinho de dar uma mexida lá, dá para encontrar bastante coisa. E assim, quanto mais a gente começa a mexer, mais a gente vai fuçando lá e a gente vai descobrindo coisas que dá para fazer, né? Mas a gente vai trabalhar mais com ele. Ah, que bom, fico feliz que tenha ajudado aí, que vocês tenham conhecido coisas novas. Pode Jennifer, falar. como que é a recepção dessas atividades por alunos de ensino médio? Porque eles são um pouquinho mais exigentes, já não tem aquela graça, né, dos alunos de Fundamental 2. E aí eu É, dou aula de idiomas, e aí eu imagino que vai super funcionar, mas aí pensando nas aulas de literatura, que são aulas um pouco mais sérias, né? Fiquei curiosa, assim, aham. como que eles acabam recebendo esse tipo de atividade. Não, e olha, eu acho que eles sempre acabam surpreendendo quando a gente pensa, nossa, mas isso tá, não sei, parece meio infantil, sabe? Acho que eles não vão gostar. Eles acabam gostando mais do que a gente imagina dessas coisas que parecem, assim, já mais infantis, meio bobinhas, assim, sabe? Agora, em relação a literatura é um capítulo à parte, né? Assim, eu acho que para a gente tentar fazer, né, de uma coisa mais gamificada, eu acho, assim, na minha experiência, que demanda mais da gente, porque eu acho que, não que trabalhar gramática também, que eles gostem, né, mas de literatura eu acho que demanda mais criatividade, assim, preparar as atividades, sabe? Para tornar de um jeito mais imersivo e que eles recebam um pouco melhor, assim. Eles costumam, assim, gostar da ideia de ser desafiados, né? Eles gostam de ser desafiados. Se rolar um desafio, assim, entre alunos também, eles gostam, porque eles gostam, né, de falar pro coleguinha, eu ganhei e tudo, né? Eu acho que a gente tem que saber manejar isso, né, para não virar uma coisa chata, mas eu acho que sim, que pode dar certo, assim. Às vezes não dá tão certo quanto a gente queria, né? Depende muito da turma, da atividade. Mas olha, pelas experiências que eu tive, eu vou mostrar um pouco de alguma experiência com literatura mesmo, como é que foram as atividades, né? Eu acho que costuma funcionar melhor do que simplesmente vamos ler o texto e responder umas perguntas no livro ou no caderno, sabe? Porque tem aquele elemento de inesperado, de surpresa, né? Assim, que eu não sei o que vai ter aqui, não é só uma pergunta de responder igual sempre, né? Eu não sei qual, tem um desafio, então eu acho que isso, assim, aumenta as chances, né, de eles receberem melhor. É claro que não é mágico, assim, né, mas eu acho que vale muito a pena tentar, assim, tem turma que gosta bastante, assim, tem uns que, alguns gostam mais, outros já não se interessam tanto, eu sempre acho que vale muito a pena tentar. Ah, legal, legal, tô curiosa. Obrigadão, viu? Imagina. Aí nas próximas aulas a gente vê aqui alguns exemplos mais práticos, né, de como a gente pode trabalhar a literatura. E, e aí vocês me falam aí o que que vocês acham, o que que vocês pensaram, se alguém já trabalhou alguma coisa. Aí a gente fala com a prática, assim mesmo. Ah, que legal que. Então, o Think Link, ele é muito legal, só que agora ele só tá com a versão paga e aí deu uma limitada. Mas amanhã não, segunda-feira, eu mostro para vocês também um pouco deles mais. E aí espero que isso inspire aí várias ideias criativas. E gente, que bom. Eu que agradeço, então, a presença de vocês, uma ótima noite, e nos vemos na segunda-feira, então. Boa noite, gente. Boa noite.